Mais um minutinho. Só abrir aqui o software que faz a transmissão para o YouTube. Enquanto isso, eu já vou trocando aqui para o livro A Gênese. Só mais um minutinho, pessoal, que eu estou abrindo aqui o programinha para transmitir pelo YouTube. Estamos quase lá. Só eu colocar na posição certa aqui. Agora sim. Vira, meu amigo. Opa! Posso já te interromper? Mas já nem lemos nada, pode falar. Porque eu tô com uma dúvida, né? Eu estava, né? Não estou mais, fazendo um curso na Federação Paulista aí, né? Tá Que bom. tem um centro aqui na Irlanda, né? Que é muito vinculado aí à Federação Paulista. Um curso de passe, né? Coisa de 1 ano. E aí eu fui lá ver, né? Deve ser muito bom. O seu é infinitamente melhor ao quadrado. Mas eu fiquei preocupado com algumas coisas que foram dito lá. Eu não vou falar o nome das pessoas, mas só para você entender a minha dor no fígado. Eles estavam falando e afirmando que a filosofia da Grécia afirmava que eles tinham conhecimento de Deus único, de unidade e de reencarnação. Eu não falei nada para não entrar no mérito ali, para não deixar a pessoa em situação ruim. Mas assim, o povo era politeísta e coitado de Pitágoras. Pitágoras nem conhecia Deus ainda, né? E como isso, talvez você não possa me dar essa visão, né? Mas não sei. Eles não passam por um crivo de estudo, porque o que eu percebi é que, eu hoje vou fazer a palestra, e aí todo mundo fala ali de qualquer jeito, a pessoa. Parece que não tem uma pessoa por trás avaliando o que as pessoas estão falando ali. Vamos lá, né? O que você está trazendo, Jaime, é um questionamento que muitos trazem. O que acontece? O espiritismo, né, ele não tem uma coordenação, né? Então, ao contrário da Igreja Católica, que tem o Vaticano, né, das igrejas protestantes que têm lideranças, se não mundiais, nacionais, o espiritismo não tem, né? Então, a gente encontra algumas disparidades, né, algumas interpretações, porque cada centro espírita, né, pode interpretar, né, as coisas de jeitos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui a União das Sociedades Espíritas de Carapicuíba e região, né, que é um órgão que eles chamam de órgão de unificação, em que algumas casas de Carapicuíba, inclusive aqui a nossa e outras, podem, né, trocar informações. Mas aqui no Sementes, a gente pode falar coisas que não batem com a doutrina espírita e eu não vou ser, o Semente não vai ser penalizado, não tem nenhum tipo de filtro ou censura. Então, por isso que a gente encontra centros espíritas que fazem coisas completamente fora do espiritismo, mas tem lá, né? Grupo Espírita ET de Varginha, sei lá, né? Cria uma situação que a gente não consegue encontrar o filtro. Então, acaba gerando falhas doutrinárias, muitas graves. A Federação Espírita de São Paulo, né, ela teve uma liderança bastante complexa durante um tempo, né? Foram criadas algumas regras, algumas coisas, mas a gente precisa lembrar que assim, cada casa
pode dar o seu tom, a sua interpretação de um jeito diferente. E a gente não é regulado. Então, cada um de nós achar aquilo que quiser, encontrar sentido ou não naquilo que está falado e a razão e o livre-arbítrio de cada um. Então, infelizmente, sim, eu já vi a própria Federação Espírita Brasileira, a FEB, com artigos nada a ver, com situações, porque o cara vai lá, escreve... Eu fiquei com bastante medo. Eu não falei nada, eu fiquei com bastante medo. Aí a gente tem que encontrar, Jaime. É o medo de que Kardec tinha, né? Ele tentou fazer, tem um livro, Kardec tem um livro chamado Viagens Espíritas de 1858, sei lá, alguma coisa assim, que ele estava muito preocupado com o crescimento das casas espíritas. Ele foi fazer uma visita, ele encontrou coisas do Arco da Velha, né? E era Kardec na França, em algumas casas, vocês imaginem no mundo inteiro, né? Então, assim, é o bom senso. Cara, uma pena. Eu fiquei assim, anestesiado. A Mara está falando. Fala, né? Não é só que ele tinha esse pensamento de Deus único, dessas coisas todas. Até no Evangelho, em que a pessoa pode ter interpretado como ser a Grécia inteira. Pode ser, né? A Nádia está lembrando que na introdução do Evangelho, Kardec fala de Sócrates, né, e das ideias dele, da verdade, da unicidade e tudo mais, e que talvez o indivíduo foi lá e interpretou isso como sendo a Grécia toda. Então, assim, gente, não tem jeito. Por isso que a gente precisa filtrar tudo que a gente vê, é muito estudo, é a gente mergulhar. O Alisson, né, eu não sei nem se ele está aqui com a gente, ele também faz alguns questionamentos nesse sentido. Poxa, na época de Kardec a gente tinha uma preocupação de validar as informações em vários lugares, hoje não, e aí gera alguns desconfortos desse jeito, né? Eu podia aqui, no Semente, estar falando algumas arbitrariedades, e alguém menos instruído como você, Jane, assumir isso como uma verdade e sair repetindo por aí afora. Falar assim, Moisés foi uma das encarnações de Jesus. E acredito ou não, isso está num livro editado pela Federação Espírita de São Paulo, dizendo que Moisés foi a reencarnação de Jesus, o que é impossível. Né? Então, tem umas coisas assim, a Federação Espírita Brasileira tem vários livros que você lê e fala assim, puxa vida, isso aqui acho que não teve o menor crivo na hora de avaliar. Então, não tem jeito, a liberdade de expressão e a falta de uma regulação, que é bom, porque quando a gente tem uma regulação, a gente fica sujeito ao regulador. E esse regulador pode ser alguém que vai destruir o movimento, que foi o que aconteceu logo que Kardec desencarnou. Então, continue assim, Jaime, continue se preocupando, avaliando e dizendo, não, isso aqui eu vou assumir só o que faz sentido, o que não faz sentido joga no lixo e a gente vai trocando ideia. Obrigado. Eu passei a bola, eu nem perco tempo. Quando eu escuto essas asneiras assim, eu passo a bola. Isso daqui não é pra mim, não. Porque o cara falar umas batatadas dessa, pelo amor de Deus, o cara não tem nem noção de hermenêutica, né? É verdade, verdade. Legal, legal. Vamos lá, vamos ler aqui. Hoje a gente vai começar no item 14. Cris, você pode ler pra gente? A Cris vai ler pra gente aqui o item 14. Por meio de elaboração, o espiritismo age da mesma maneira que as ciências positivas, ou seja, aplica o método experimental. Quando se apresentam fatos novos que não podem ser explicados por meio das leis conhecidas, ele os observa, compara-os, analisa-os e, montando dos efeitos para as causas, chega a lei que os rege, depois deduz suas consequências e procura suas aplicações úteis. Não estabelece nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresenta como hipótese nem a existência nem intervenção dos espíritos, nem mesmo por perispírito. A reencarnação de qualquer outro princípio da doutrina conclui pela existência dos espíritos quando esta se tornou evidente pela observação dos fatos, e tem procedido da mesma maneira em relação aos outros princípios. Não foram, portanto, os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas a teoria que veio em seguida para explicar e resumir os fatos.
é, pois, rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não o produto da imaginação. Bom, vamos lá, gente. Vamos entender o que é esse item 14 aqui, né? Nesse trecho que a Cris leu, né? O Kardec, primeiro, né? A gente precisa pegar o nosso ponteiro do calendário e puxar ele para 1857. Né? Se a gente olhar, né? Isso é um critério que os teólogos sérios sempre utilizam, que é o seguinte: analisar os textos sob a perspectiva do período em que eles foram escritos. Né? Então, se a gente lê o Antigo Testamento e não conhece a cultura dos hebreus, e não percebe que naquela época, 1.500 anos antes de Cristo ou mais, né, que aquilo foi escrito por várias pessoas em situações diferentes, a gente vai achar aquilo tudo um absurdo e que aquilo tudo é uma mentira, uma invenção. Né? Então, a gente precisa do contexto histórico. Kardec estava em 1860, quando ele começou a escrever esse livro, e na perspectiva de um homem da ciência daquela época, e não de um homem da ciência de 2023, né, o conceito do Espiritismo, na visão de Allan Kardec, ele seguia e procedia da mesma maneira que as ciências positivas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? A aplicação do método experimental que se tinha acesso naquela época era aquela que Kardec julgava ser a mais adequada para aquela época. Se fosse hoje, os critérios seriam talvez um pouco mais profundos, porque a gente tem acesso, né? Vocês querem, só para vocês terem uma ideia, existem estudos sendo realizados com médiuns extremamente hábeis, então tem uma mediunidade extremamente forte, e que são submetidos a ressonâncias magnéticas durante o transe mediúnico, que tem uma série de aparelhos conectados na cabeça, né, para ver as ondas cerebrais, o magnetismo, para poder justificar ou tentar encontrar uma explicação para a mediunidade e seus efeitos. Naquela época de Kardec, o que se tinha era a experimentação daquilo que se conhecia. Né? E aí ele coloca aqui que o Espiritismo não foi uma teoria escrita e que depois buscou-se os fatos para explicar essa teoria. Que Kardec trabalhou no contrário disso. Né? Ele não tinha teorias, ou não trouxe, os espíritos não trouxeram teorias pré-concebidas. Haviam fatos, haviam coisas que aconteciam, que não se tinha explicação para aquilo que acontecia diante do conhecimento que se tinha, e começou a mergulhar em cima disso que estava acontecendo. Então, aconteceu em vários lugares do mundo, como sempre havia acontecido nos milênios anteriores, só que de uma forma mais ostensiva aconteceu em vários lugares. Para quem viu o filme de Kardec, ou leu a biografia dele, ele era cético. Né? Quando começaram as mesas girantes, o fenômeno das mesas que se debatiam, que flutuavam, Kardec dizia, isso daí é história para boi dormir. Ele usava um termo mais francês lá, né? Que eu não me lembro agora exatamente o que é, mas trazendo para os ditados populares no Brasil, né? Isso aí é historinha para boi dormir, isso é para enganar trouxa. Né? Isso é uma enganação, esse negócio de mesa girar não faz sentido nenhum. E aí um amigo dele, né? Um amigo de ciência, um amigo de vida, falou, cara, vamos lá, vamos ver isso. Aí o cara falou, pô, mas você caiu nessa lorota? Não é possível que você caiu nesse engodo. Assim, olha, eu já fui. Vai comigo, porque tem coisa ali, não dá para explicar o que está acontecendo. E o Kardec se dobrou e foi numa reunião séria com algumas pessoas, sentaram em volta das mesas. Eu fico imaginando a cena, gente, imagina, Allan Kardec, desconfiado daquelas mesas que balançavam e batiam. Ele deve ter sentado. Deixa eu tirar o filtro aqui que está tirando a minha imagem. Só um minutinho aqui.
para deixar vocês me enxergarem do jeito certo. Aí. Deixa eu tirar aqui. Acho que agora vai ficar melhor a visualização. Aí vocês imaginem, Allan Kardec chegando lá com Camille Flammarion, que era um amigo dele, senta. A primeira coisa que Kardec deve ter feito é isso aqui, ó, levantar a toalha, olhar embaixo da mesa, passar a mão, né? E ficar ali, desconfiado. Né? Eu fico imaginando Kardec passou na barbichinha dele lá, só esperando para ver qual é. Aí, num determinado momento, a médium da casa, porque era assim que acontecia, fala, agora vamos dar as mãos aqui, fazer uma vibração. Na verdade, eles não davam as mãos, eles botavam a mão em cima, as duas mãos em cima da mesa, né, no tampo da mesa, e Kardec lá, né, olhando aquilo tudo, zoião aberto, e de repente a mesa começa a balançar. Começa a balançar. Allan Kardec, gente, não tinha motor, não tinha ventilador, não tinha nada, né? Ele deve ter batido no chão para ver se era de pedra, ele com a mão lá e a mesa tremendo, e ele olhando para aquele negócio. E, de repente, a mesa começa a flutuar. Eu acho que na primeira reação dele deve ter sido até tirar a mão para ver, né? Deve ter quebrado ali a corrente. Mas ele vendo aquilo acontecendo, e na cabeça dele fala assim, não, tem coisa aqui, não é possível. Tanto que na biografia diz que depois da primeira reunião, ele realmente tirou tudo, arrastou as cadeiras, quis olhar, né, o assoalho, e o amigo dele diz que também já procurei. Eu não consigo encontrar explicação para isso. E Kardec falou, não, mas tem que ter. Tudo tem que ter explicação. Isso não pode estar acontecendo. Né? E naquele momento, ninguém tinha associado isso aos espíritos. Nem Kardec. Kardec começou a frequentar aquela reunião algumas vezes e, num determinado momento, ele quis fazer uma experiência. Ele falou assim, olha, vamos fazer uma pergunta e vamos ver se a mesa responde. Né? Então, imagina fazer uma pergunta aqui no Brasil hoje, né? Nesse momento. Assim, ele lá, Kardec lá, todo mundo com a mão e ele olhando, né? Tá calor hoje? Bate uma vez para sim e duas para não. E a mesa sobe e pum, sim. Aí Kardec começa a fazer outras perguntas simples, em que a resposta era sim ou não. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ao término dessa reunião, Allan Kardec diz, olha só, gente, eu não posso aceitar a ideia de que a mesa seja inteligente. Me provem que a mesa tem cérebro e tem nervos e que ela possa ter inteligência. Uma mesa não tem inteligência. E aí Kardec começou a fazer perguntas mais difíceis e a mesa batia e respondia. Até o dia que Kardec fez a pergunta que ninguém tinha feito. Você é um homem? Você é um humano? E a mesa respondeu, sim. Você já viveu aqui entre nós? E a mesa respondeu, sim. E aí Allan Kardec começou a fazer, bom, peraí, né? Então não é a mesa. Então não é a mesa. Então ele pegou um fato, ele pegou um fenômeno, e a partir daquele fenômeno, deve ter sido dezenas de reuniões depois, ele estabeleceu um processo de comunicação com a mesa até descobrir que não era a mesa. E ele foi em outras reuniões, ele foi numa que tinha muito famosa na França, em Paris, que acontecia num teatro. As pessoas pagavam o ingresso para ver as mesas se batendo. E ele foi e descobriu que haviam fios que movimentavam a mesa e haviam mecanismos que faziam a mesa bater. Ali era uma armação para ganhar dinheiro. Mas ele foi em outras reuniões em que ele averiguava lá, com a licença de todo mundo, e não tinha fios e não tinha mecanismo. E aí ele já ia armado, porque ele já ia com perguntas. Ele chegou ao critério de usar perguntas que ele tinha absoluta certeza que ninguém ali teria resposta. Então, por exemplo, numa reunião em que só tinha pessoas que não estudaram, porque era muito comum naquela época ter pessoas analfabetas e tudo, e ele levava uma equação
e através da múltipla escolha ele dizia, olha, dá uma batida se a resposta for a letra A da equação. Aí ele dizia lá, 5 elevado a não sei o quê. Se for B, C ou D. E a mesa respondia a resposta certa e ninguém ali teria condição de responder. Então ele foi encontrando, através dos fatos, as explicações e então estabelecendo uma teoria, uma orientação dos espíritos para explicar o que estava acontecendo ali. Ele foi evoluindo essa técnica, ele falou, bom, se não é a mesa, então a gente pode tirar a mesa do jogo. Bom, não é a mesa. Então vamos trocar a mesa por algo que seja mais fácil de manipular. A mesa é um negócio difícil. Aí alguns de nós podem perguntar assim, mas então por que os espíritos usaram a mesa? É simples, porque uma mesa sacudindo chama a atenção de qualquer um. De qualquer um. Né? Aí o que Kardec fez? Ele pegou uma prancheta, ele começou com uma cestinha, desculpa, ele pegou uma cestinha, que era algo mais leve, amarrou um negócio na cesta, ainda não era um lápis, e ao invés de movimentar a mesa, os médiuns colocavam a mão e movimentavam uma cestinha. E a cestinha fazia o mesmo aspecto da mesa. Depois ele teve a ideia de botar um lápis amarrado na cestinha. E aí aquela cestinha fazia uns garranchos lá. Mas não estava legal. Ele trocou por uma prancheta. Amarrava um lápis numa prancheta. Aí todo mundo segurava a prancheta, conseguia desenhar melhor. Até um dia que ele falou, poxa vida, se a questão aqui, que os espíritos já tinham respondido que a questão, na verdade, eram os médiuns, né? Eram as pessoas, ele falou assim, então, se a gente colocar um lápis na mão de uma dessas pessoas, você conseguiria escrever? E o espírito responde através, né? Assim, sim. Aí colocaram um lápis na mão da pessoa e, óbvio, né? Não é como algumas reuniões que a gente faz hoje, sai uma mensagem. Não, Kardec continuou fazendo as equações dele. A equação x elevado ao quadrado menos 4x, não sei o que lá, qual o resultado? Aí o médium ia lá, botava um garrancho e saía um número que batia com a resposta. E o médium iletrado, que não teve acesso àquela equação, dava a resposta. E aí a técnica foi se apurando, e aí vieram as psicografias, né, mecânicas, que são aquelas que o médium não tem consciência, né, usa só a mecânica. Então, gente, por que eu contei toda essa história? Porque tem uma história, né, uma história documentada. Há jornais daquela época com as manchetes dos fenômenos das mesas que batiam, que se levantavam. Houve artigos a respeito de um eminente cientista, professor, Hipólito Leon Rivaio, estudando aquilo para desmascarar, e no final Kardec não desmascara coisa nenhuma, né? Ele explica e traz a explicação. E é por isso que Allan Kardec, diante deste cenário, ele classifica o espiritismo como uma ciência de observação. Por quê? Observando os fatos, estabeleceu-se a teoria por trás dos fatos, que foi amplamente divulgada, que foi submetida a análises, e várias análises foram colocadas como negativas. Não, isso tudo é uma falsidade, isso é uma mentira. Então tá. Como então você consegue explicar esse fenômeno? Não, isso daí é uma invenção. Não, então vem aqui e vê que não é uma invenção. Agora explica. Não, não tem explicação. Bom, se você não tem uma explicação para esse fato, e eu tenho, e essa explicação faz sentido, então, poxa vida, como fica isso? Né? Então, por ser uma observação. Kardec chama de ciência de observação diante daquilo que ele tinha. Talvez hoje não fosse classificado como uma ciência, essa base elementar, né? Mas ao longo do tempo, estudos mais sérios foram sendo feitos. Então, gente, é bom a gente saber o que está por trás desse movimento, né? Por que Kardec foi tão importante para a gente? Porque tudo isso já acontecia, as coisas já se moviam, os mortos já falavam com os vivos desde a antiguidade. Só que precisou sacudir para que a gente pudesse debruçar nisso. E depois que passou a curiosidade, sabe o que aconteceu com as mesas? Pararam de bater. Ah, por quê? Acabou o efeito? Os espíritos perderam poder? Não, não fazia mais sentido. Já havia alguém com foco naquilo para olhar para aquilo de uma forma séria.
né, e a quantidade de energia espiritual, né, que a gente chama de ectoplasma, para mover uma mesa é imensa. Então, naquele período, as pessoas encarnaram com essa quantidade de energia para serem doadas e mediunicamente seriam utilizadas. Assim como, e eu talvez alguns de vocês não saibam disso, na época que Jesus encarnou, ali na Palestina, onde ele encarnou, vários outros encarnaram com capacidades de doação energética para que Jesus pudesse operar os milagres dele com o apoio de outras energias que não somente a dele, porque a dele é uma energia tão pura que não dava para fazer tudo que ele fez. Podia fazer muita coisa, mas não tudo. Então, alguns daqueles encarnados, daquelas multidões, doavam energias. Um fato que usou muito disso foi a multiplicação dos pães e dos peixes, que a energia daqueles que estavam ali foi usada pelo mestre. Ele manipulou as energias dele e dos demais para que aquele pequeno pedaço de pão, que a gente tem a visão de que começou a aparecer pão de dentro da cesta, igual Hollywood, né? Aparece pão assim, brrr, né? Igual Gremlin, né? Brrr. Não foi assim. Foi o mesmo pedaço de pão que cada um se alimentou com um pouquinho, aquele pão não acabava e um pedacinho daquele pão já deixava o indivíduo saciado. Né? A gente acha que um pão virou 5.000 pães. Não foi assim. Né? Não houve... Não surgiu do nada o pão, né? Mas a capacidade de divisão ali foi assustadora. Né? Então, é disso que a gente está falando, de buscar uma explicação para um fato. É por isso que Allan Kardec chama de ciência de observação. Vocês me perdoem levar esse tempo todo, mas a gente precisa ligar os pontos, senão fica tudo tão flutuante. Alguém quer comentar alguma coisa? Falei pra caramba, agora vocês me ajudem aí. Não? Alvira, eu agradeço essa explicação, até pelo que o Jaime disse, é muito importante, porque tem que fazer sentido, as coisas têm que ter uma lógica, tem que haver explicação, não é vermos o livro A, lermos o livro B, ou seja, as coisas, como explicaste, tem que haver aqui uma conexão de pontos, não é? Ligarmos os pontos. E acho que faz todo o sentido. E acho que é extraordinário realmente ser um cientista na sua encarnação, vamos dizer assim, um cientista, não é? Tão cético, mas virado para querer analisar e querer explorar quando aquilo pareceu começar-lhe a fazer algum sentido, embora tivesse, no fundo, um grande ponto de interrogação. E eu acho que isso, na minha ótica, que me faz também continuar aqui, estar convosco, é mesmo isso, é a credibilidade que isso dá, porque há aqui um grande estudo, um grande empenho, muitas dúvidas, não aceitação à primeira, nem à segunda, nem à terceira, tentativas. Foi uma vida, penso eu, dedicada, grande parte dela, ao estudo do espiritismo, tendo ele uma ciência, uma filosofia, são duas bases muito fortes. E muito obrigada. Não, é isso, né? Se a gente for olhar, por exemplo, né? Vamos ver nos dias de hoje o tema terraplanismo, né? Os terraplanistas, aqueles que dizem que a Terra é plana, né? Eu já vi alguns vídeos, porque é importante a gente tentar entender o que leva uma pessoa diante de tantos fatos e contra os fatos, né? E dos maiores líderes do assunto de que a Terra é plana, né? Sendo colocado diante de cientistas, né? E ele trazia as teorias e os cientistas falavam, tá, mas como que você explica essa outra coisa? E a pessoa ficava sem explicação, né? Porque, na verdade, ela quer se convencer de que a Terra é plana, mas os fatos vão contra isso e não consegue responder à pergunta dos cientistas, que tem outros fatos que contrapõem isso. É uma demonstração da aceitação sem base nenhuma, né? Ou sem bases racionais. Aí vem Kardec, né, numa época, e traz, né, a teoria por trás dos fatos, e ela foi questionada, mas não houve ninguém com argumentos. É como se alguém chegasse, como se Kardec dissesse, olha, a Terra é redonda, provasse isso, e alguém dissesse, não, a Terra é plana. E Kardec pergunta, tá, então como você explica esses outros fatos que demonstram a Terra redonda? Ah, não sei. Bom, então continuo achando que a Terra é redonda, porque os meus fatos, não teorias, fatos,
provam que a Terra é redonda. Então, os meus fatos, não teorias, provam que há espíritos se comunicando, que há intervenção, que a reencarnação existe, e não há nenhum outro fato que consiga dizer que isso aqui não é verdade. Porque como explica isso? E é aí que entra os estudos atuais da ciência tentando explicar isso. A Isolde está com a mão levantada. Fala aí, Isolde. Boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei no início. Bira, primeiro, eu acho que você na encarnação passada foi professor. Porque a forma como você faz as explicações, dando os exemplos, fazendo esses teatros positivos, faz com que a gente compreenda de uma forma diferente, se colocando lá nesse ensaio, nesse local, visualizando toda a cena. Eu acho isso espetacular. As pessoas que têm maior dificuldade de compreensão, com certeza, com a forma que você passa, não fica dúvida nenhuma. Parabéns e obrigada, viu? Obrigado a vocês. Você não acha que o fato das pessoas, às vezes, não acreditarem pode ser medo? Pode ser medo. Muitas vezes o medo faz com que a gente queira se apegar a ideias antigas, né? Não, eu vou preferir não assumir essa verdade, porque aí eu não tenho tanta responsabilidade diante das coisas que eu vou precisar fazer. Então, exatamente, né? A questão da pré-existência da alma foi tirada da Bíblia. Na Bíblia não estava falando de reencarnação, mas falava de pré-existência da alma. Então, a alma não seria criada no momento daquela existência. Logo ela pré-existia, logo ela existia, então... Né? E ela foi tirada porque isso gerou... Né? O raciocínio estava fazendo com que se perdesse o poder. Então, é disso que se trata. E é aí que a gente amarra, quando é dito para a gente que muito será cobrado daquele a quem muito foi dado. A gente acha que é material. Então, se tem muito dinheiro, tem que fazer bom uso do dinheiro. Não, olha só. Nós estamos encarnados em 2023. Foi nos dado muito mais do que para aquele que a última encarnação foi em 1900. Então, para aquele que a última encarnação foi em 1900, vai ser cobrado muito menos do que para nós que estamos em 2023, com acesso à informação. Ah, Bira, mas tem muita informação equivocada. Não, mas aí é a conclusão em cima das informações. Mas acesso às informações tem. O Jaime acabou de trazer uma experiência dele, que ele assistiu um curso dito espírita, não concordou com aquilo e abandonou aquilo. Mas por que ele pôde não concordar? Porque ele tinha outras informações em outros lugares que batiam com uma coisa que ela não batia. Lá em 1900, ele provavelmente teria acesso a um livro, se tivesse, e aquele livro seria toda a verdade do mundo, né? Porque não teria como contra-argumentar. Então, para a gente, por isso que nós vamos ser muito cobrados, porque está aqui. Só não estuda, só não pesquisa, só não toma posição diante de fatos e não de teoria, né? Se não quiser. Bom, vamos lá. Vou pedir a Isolde. Isolde, você pode ler o item 15 para nós? Posso sim. Se temos um exemplo no mundo dos espíritos, ocorre um fato muito singular, o qual seguramente ninguém havia suspeitado. Os de existirem, nos tempos de Kardec... Peraí, de existirem espíritos... Desculpa, que tinha uma informação ali que não era do texto. Ah, tá. Existirem espíritos que não se consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente este fato, nunca vieram dizer por antecipação. Há espíritos que supõem ainda viver na vida terrestre, conservando seus gostos, hábitos e instintos. Em lugar disso, provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Assim, depois de ver espíritos inseguros em relação ao seu estado, ou afirmando pertencerem a este mundo e desempenhando suas ocupações habituais, do exemplo se deduz a regra. A multiplicidade de fatos semelhantes provocou não só de tratar uma exceção, mas de uma das fases da vida espiritual, permitindo estudar
todas as variedades e causas dessa singular ilusão. Além de reconhecer, sobretudo, ser essa situação própria do espírito pouco avançado moralmente e características de determinados tipos de morte, que é apenas temporária, mas podendo durar dias, meses e anos. Assim, a teoria nasceu da observação. O mesmo aconteceu com todos os demais princípios da doutrina. Vamos lá, gente. A vantagem da gente estudar assim é que a gente consegue ir esclarecendo vários conceitos, né? O que Kardec está trazendo aqui? Existem espíritos que não sabem que estão mortos. Ah, mas como pode isso? Como é que o espírito pode não saber que está morto? Bom, quem não viu, veja o filme Sexto Sentido. Esse mesmo. Eu ia falar dele. Para mim, quando eu vi aquele filme pela primeira vez, eu não suspeitei em nenhum momento. Aí vai ter spoiler para quem não viu, porque não dá para explicar isso. Eu não suspeitei em nenhum momento que o personagem do Bruce Willis estava morto. Ele interagia, ele entrava na casa, ele bebia, né? Ele tentava conversar com a esposa, mas a esposa não respondia. Ele entendia que a esposa estava brava com ele, e é por isso que ela não respondia. Aí ele ficava isolado na biblioteca. Ele chegava lá, estava no porão, né? Ele chegava lá, a porta estava sempre fechada, ele ficava danado da vida, abria a porta. Aí no dia seguinte, a esposa encontrava a porta aberta, trancava a porta. Parecia haver interação. E é exatamente assim que acontece com alguns espíritos. Aqui no Sementes, nas nossas reuniões mediúnicas, Nária, quantas vezes vêm espíritos que não sabem que estão desencarnados, que acham que estão mortos, que estão loucos. Ninguém me ouve, ninguém fala comigo, eu devo estar maluco, eu estou com alguma doença que ninguém fala comigo, me abandonaram, né? Teve um caso que eu já contei em alguns momentos, então posso estar repetindo aqui, de um jovem que desencarnou e acordou no hospital, né? E ele perguntava o tempo todo pelo carro dele, que ele tinha comprado o carro e tudo, mas ele não lembrou em momento nenhum da família, até chegar um momento, e para ele estava vivo, num hospital, assim, o meu carro é um acidente, mas ele estava tão preocupado com o carro que ele nem lembrou da família, até o momento em que ele começou a falar, ué, mas ninguém vem me ver, né? Foi mais ou menos isso, não tem ninguém, e aí, através do esclarecimento, foi devagarinho conduzindo ele para saber que ele tinha morrido. Então, parece um negócio tão louco, mas isso é tão comum, por quê? A gente acha que morreu, ou cria asa ou chifrinho, né? Ou vai para o céu ou vai para o inferno, ou então morreu, acabou. E aí morre, continua. No filme Ghost, a gente também vê isso, né? Quando o protagonista lá, ele leva o tiro, né? E no assalto lá, e sai correndo atrás do bandido. E o bandido foge, ele sai correndo. Aí ele volta. Quando ele volta, ele dá de cara com o cadáver dele. Mas no primeiro impulso, era de correr atrás do bandido. Ele não sabia que tinha morrido ali. Então, essas coisas fazem parte. Aí, o que Kardec está chamando a atenção aqui? Os espíritos não vieram e disseram assim, olha, existem espíritos que, quando morrem, não sabem que morreram e ficam interagindo, achando que estão loucos. Eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Trouxeram espíritos que não sabiam que estavam mortos, trazendo referências de local em que aconteceu um determinado acidente ou determinada coisa, que se ia investigar e realmente tinha acontecido aquilo, e ele demonstrando que não tinha entendimento de que tinha morrido, e aí tendo que ser esclarecido. A partir de vários casos desses, Kardec, então, com a orientação dos espíritos, explicou, diante daquela nova ciência que estava surgindo, como que isso acontecia, por que isso acontecia. Então, vê, através de fatos ocorridos, no mundo inteiro, que sempre ocorreram, se explica a teoria. Eu acho que alguém levantou a mão, eu estou sem visão aqui. Deixa eu ver. Era eu, mas eu tirei. Eu só ia falar que Os Outros também, o filme Os Outros. Olha... Também você vê uma coisa, depois você entende outra totalmente diferente. São 3 filmes que a gente precisa, como espíritas, ver de novo, só que agora com um olhar espírita. O filme Ghost, o filme Os Outros e o Sexto Sentido. Os Outros é um filme muito antigo, já não tem em streaming, eu já procurei, mas tem
espalhado pela internet, eu não sei que estão publicado agora, é um filme muito antigo, mas é incrível, porque mostra uma reunião mediúnica. E não se fala de espírito, de desencarnado, de mediunidade, de Kardec, de espiritismo, nada disso. São abordagens, por quê? Isso existe. O espiritismo só trouxe uma visão mais didática e orientada, que a gente chama de codificada. Né? Dani, pode falar. Daniela Vieira. Fala aí, Dani. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tem um filme também, Bira, é que eu não vou lembrar o nome. Ele é com um ator que fez daquele Três Solteirões e um Bebê. E ele faz o papel verídico de uma história de um médium que ajudou a desvendar, encontrar um serial killer. É um filme, eu acho que é americano. Eu não vou lembrar o nome, mas é muito bom também. E ele vê a mãe dele que faleceu, ele vê a filha de uma amiga dele que faleceu, bebê, ele vê a menininha com a idade que ela teria se ela tivesse viva. E é muito legal o filme. Eu vou tentar achar e aí eu passo para vocês, mas também tem esse filme. Traz para a gente na próxima. São filmes que a gente passa a observar os fenômenos, né, de um jeito completamente diferente. E eu já falei, vou falar de novo. Vejam um seriado, Os Escolhidos. Vejam. Né? Em inglês é o The Chosen. Né? O produtor é extraordinário. Ele pega a história de Jesus, talvez seja a história mais batida que existe no mundo. Ele passa, né, mostra as passagens de Jesus com foco na Bíblia, né, nos acontecimentos, só que ele, como produtor, ele cria um entorno do fato. Então, ele mostra a visão dele em cima daqueles escolhidos de estarem com ele. Então, na perspectiva de Madalena, na perspectiva de Pedro, de Judas, e a gente olha para aquilo tudo ali e encontra espiritismo. E o indivíduo lá é protestante, o produtor. Né? Os adventistas financiam aquela obra lá e prestam o estúdio deles lá. E aí você olha para aquilo ali e vê, nossa, olha aqui, olha o passe que Jesus está dando aqui, olha a presença da reencarnação, olha, a gente começa a fazer conexões, né, que são diferentes. Então, esses filmes ajudam a gente a ver que nunca teve descolado. O espiritismo não é uma coisa e o cristianismo, ou o protestantismo, o catolicismo é outra. Né? A história é explicada com observações. A cura no Poço de Genezaré, né? Olha para aquilo tudo e fala assim, nossa senhora, olha aí a mediunidade de cura sendo colocada em prática, né? E a gente, eu pelo menos, como muito crítico, né? Cada episódio desse, eu tento ainda, né? Olhar para isso e falar assim, bom, aqui isso tem explicação, isso aqui está meio fantasioso. Fala aí, Jaime. Oi, Bira. Então, o tempo que tu fez seminário aí, né? Eu fiz o pré. Tá, tudo bem. É válido. Tu acha que a aceitação do espiritismo, né? Não como uma religião cristã, mas como uma filosofia, né? E como uma prova que existe uma vida após, isso quebraria politicamente essas religiões pentecostais e até a Igreja Católica? Seria uma quebra de paradigma, porque os alicerces delas é em cima dessa negação, desse discurso. Tu que estava lá dentro, isso é discutido filosoficamente, politicamente? Não, olha, eu fiz um curso chamado de vocacionado, então a gente não entrava lá, né? Era só para ver se a gente tinha vocação, era muito mais, como é que dá nome? Técnico. Não é nem técnico, é superficial, mas tem um nome, né? Quando fala dinâmicas, eram dinâmicas que eram usadas para ver, bom, se você estivesse nessa situação, né? Você agiria como? Aí, de acordo com a atuação, mas se você fosse padre, olha o que se espera de você, né? Mas eu tive acesso a algumas pessoas, né? E alguns padres, eu tive amigos padres e tudo mais. Existe um estudo muito grande da Igreja Católica, eu vou falar do catolicismo porque é o que eu conheço, né?
ensina, sim, né, da questão da reencarnação, da comunicação dos mortos. Eles avaliam, né, e não expõem isso, né, porque para eles ainda é uma pesquisa, né, as aparições dos santos e os milagres e como isso estaria ligado à ciência. Então, sim, existem alguns padres que aceitam a reencarnação, mas como dogma da igreja é uma vida só, né, e ele aceita 99 dogmas da igreja, mas aquele ali pega pesado, né? A questão de Adão e Eva, eu tive uma conversa com um padre em 1990 ou 88, por ali, e eu perguntei para o padre, né? Padre João, como é que explica Adão e Eva? Isso não, como é que de Adão e Eva surge a humanidade? E um padre falou para mim, Bira, isso tudo é um símbolo, não foi desse jeito. A humanidade não surgiu disso. É uma evolução e tal. Eu falei assim, olha, um padre lá, em 1987, 88, ele já devia ter seus 40. Então, ele não era daquele momento de dúvida. Então, sim. E eu tive um amigo lá em Milópolis, o Alcenir, né? O Alcenir contou para a gente lá no curso de mediunidade que ele deu, a família dele é toda presbiteriana, toda. Então, ele se tornar espírita foi um negócio assim, muito assustador. E ele tem um amigo pastor. E esse amigo pastor chamou ele para conversar e falou assim, ô Alcenir, eu vou te confessar uma coisa. Acredito totalmente na reencarnação. Totalmente. Se você disser isso para alguém, eu vou negar até a morte. Mas eu acredito, porque isso faz sentido e a gente encontra nas escrituras referências a isso. Mas a gente precisa conduzir as pessoas de uma forma que eles possam aproveitar ao máximo. Aí tem toda uma explicação. Então, sim, Jaime, respondendo a sua pergunta, essas religiões, exceto essas mais superficiais, claro, né, que o objetivo é único, exclusivamente ganhar dinheiro, alguma coisa, então eles não vão... Eles não sabem nem falar de acordo com aquilo que eles acreditam, né? Eu já vi um desses líderes dessas igrejas da moda aí, pentecostais, e o cara colocou assim, olha só esses dois vídeos, ele falando num determinado dia e ele falando num outro dia, completamente diferente do que ele falava aqui. Então, o objetivo era agradar aquele tipo de plateia, né? Um dia ele falava para empresários, no outro ele falava os pobres coitados, né? Então, ele mudava o discurso de acordo com o público, né? Então, sim, a gente vai ter isso. Mas as grandes escolas de teologia estão focadas nisso e olham para isso de jeito sério, né? Mas tem os fanáticos que não, né? Mas que bom que a gente está aqui trazendo informações e cada um de nós pode tirar a conclusão que quiser, né? Mas eu tenho um amor muito grande, só para deixar registrado, pela Igreja Católica, né? Não pelo que ela fez, né? Porque não foi a igreja que fez, né? Foi algumas lideranças que fizeram. A gente não pode esquecer que no auge do poderio da Igreja Católica, matando pessoas, surgiu um Francisco de Assis. Surgiu um Santo Agostinho. Então, eu sei que você vai ficar bravo comigo, Jaime, mas a possibilidade de adequação, né, desse conceito me deixa sempre com, assim, se a gente não pode olhar para trás e dizer assim, parabéns à igreja por tudo que você fez, né, a gente também não pode genericamente dizer que nada foi feito. Foi feito muito, muito pior do que... E assim, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel deixa muito claro os compromissos e as desgraças que o planeta vive até hoje em função disso, do poderio da Igreja Católica. Mas ele também traz algumas referências para assim, olha, apesar disso, Deus tinha que trabalhar e Jesus tinha que trabalhar com o que estava ali. Então, foi ali que tinha que sair, porque não tinha outra coisa, né? Houve uma tentativa com o Maomé que deu errado. Então, várias coisas. Eu sei que você vai ficar bravo comigo, Jaime, mas... Não, meu amigo. Eu ia falar que eu concordo nessa parte com você. Concordo fielmente, como 2 mais 2 são 4. E a instituição mais antiga do mundo, olha, é a Igreja Católica. Se você for pegar um recorte histórico, todos os impérios caíram e só ela ficou em pé. Porque ela soube trabalhar, não importa se foi com violência
ou sem violência. Mas ela ficou em pé e está em pé até hoje. Exatamente. Então tem que tirar o chapéu por tudo que foi feito. É isso mesmo. Zoldi, pode falar. Eu só queria concluir, falando de religião, igreja e católico, esse nosso Papa, ele tem comportamentos completamente espíritas. Ele não pode, como você falou, abrir abertamente. Mas eu tenho certeza que ele acredita na reencarnação. Porque eu não vejo nenhuma crítica dele em relação a esses assuntos, a atitude, a forma dele de pensar, de falar. Eu acho que é um São Francisco de Assis mesmo, Papa Francisco, viu? Legal. A gente tem que sempre respeitar, porque tudo tem um contexto para acontecer, né? Assim como o Alcorão, né, é riquíssimo de ensinamentos que foram interpretados de forma equivocada, né, e tantas outras, né? No final das contas, somos nós que deturpamos tudo. Gente, quando eu digo assim, nós humanos, estamos deturpando Kardec, que foi claro como água, e a gente consegue deturpar Kardec. Então é complicado, né? Mas se a gente deturpa Jesus, se a gente deturpa um dos mandamentos da lei de Deus, que é não matarás, não tem nenhum complemento, é só não matarás, mas a gente consegue achar exceção, não matarás, mas Deus quis dizer que era para não matar. Não, Deus não quis dizer outra coisa, Ele só falou, não matarás. E a gente consegue pegar isso e adaptar de acordo com a nossa necessidade. Assim como tudo. Gente, deu a nossa hora, né? Muito obrigado. É riquíssimo quando a gente troca informações, né? Esse estudo da Gênesis é um estudo profundo. E eu vou trazer para vocês, de vez em quando, contextos históricos do Espiritismo, né? Para a gente poder fazer conexões. Mas não foi fácil. Hoje, em 2023, a gente olhar para o trabalho de Kardec, com internet, com WhatsApp, com avião, né? Com tanta coisa tecnológica, é fácil. Mas muda o ponteiro de 2023 para 1957 e as coisas mudam completamente, né? Muda para 2023 anos atrás, na época de Jesus, e muda completamente. Então, a gente tem sempre que olhar a história para que a gente tenha condição de fazer interpretações com menos equívocos. Então, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade dessa discussão, principalmente, Senhor, pela liberdade. Percebe-se que cada um de nós tem realmente a liberdade de expor o que pensa, de trazer as informações. E protege-nos, Senhor, contra interpretações que deturpem aquilo que é a base, que é o amor, que é a caridade e que é a felicidade que espera essa humanidade na mudança dos seus comportamentos. Que fiquemos bem, que fiquemos sempre vigilantes às nossas atitudes e, sobretudo, fiquemos com Deus. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Até sábado que vem. Beijão no coração de todos. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Boa tarde, obrigada, Bíblia.